de 9 a 21. Vamos ler mais uma vez, é o mesmo texto da semana passada. Vamos rever alguns aspectos e introduzir novos aspectos, se Deus permitir. Então, Romanos 12, de 9 a 21. A minha versão, a que eu tenho aqui, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ao meditarmos mais uma vez nesse texto, pedimos que o Seu Espírito continue a abrir a nossa mente e a dilatar o nosso coração para acolhermos a Tua Palavra e experimentarmos a transformação que ela pode promover na nossa vida. Então faz isso, Senhor. Prende a nossa atenção e ajuda-nos a assimilarmos aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós nesta manhã. Que estejamos atentos à voz do Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, gostaria primeiro de relembrar algumas coisas da semana passada, e aqueles que estiveram aqui a semana passada poderão me ajudar brevemente. O que lembram desse texto, da parte que nós abordamos no domingo passado? Alguns pontos, alguns tópicos. Se não guardaram nada, é mau sinal. Hã? Ok, alguém já falou da hospitalidade. Mais coisas. Tá bem, isso também, muito bem lembrado também. Mais coisas. Surpreender o inimigo ou pessoas que estamos em conflito ao fazer-lhe o bem. Muito bem.
Exatamente. Então, acolher tanto o sofrimento, a dor, quanto a alegria e as coisas boas da vida. E para isso o nosso coração precisa ser expandido. E aliás nós começamos por aí. Que Paulo começa esse texto ali no versículo 9 a dizer que o amor, ele fala do amor. E ele fala desse amor ágape, esse amor sacrificial, que é tão grande, como nós vimos no domingo passado. Ele é tão grande que ele não cabe no nosso coração. E o nosso coração, ao receber esse amor, ele é expandido. Ele é expandido no sentido de que conseguimos, então, praticar essas coisas que estamos a falar aqui. Abençoar os que nos perseguem, chorar com os que choram, nos alegrarmos com os que se alegram, praticar hospitalidade, como disse a Rosalina. Vocês lembram o que significa a palavra hospitalidade? Recordam? Alguém falou ali, xenofilia. É o contrário de xenofobia, que é medo, aversão do diferente, do estrangeiro. Xenofilia é ser amigo, é amar os diferentes, os estrangeiros, aqueles que não pertencem à mesma classe social, por exemplo. Então, ser hospitaleiro é acolher aqueles que não são diferentes, aqueles que pensam diferentes, aqueles que geralmente não estão conosco, não fazem parte do mesmo grupo de pessoas, não pensam, não concordam com as nossas opiniões. Esses são os que precisam ser acolhidos. Então, praticar hospitalidade, nós falamos em sermos práticos, né? Em abrir a nossa casa para pessoas que não estão habituadas a ir lá, que nós não convidamos. Nós convidamos sempre os mesmos, e isso é natural, e devemos continuar a fazer com quem temos afinidade, amizade há mais tempo, etc. Mas a palavra diz que devemos acolher os outros também que são diferentes, que não costumamos levar lá em casa. Pelo menos uma vez por mês podemos abrir a nossa casa e falamos, não precisamos gastar, dar um jantar, um cafezinho, um chazinho, é suficiente para praticarmos aquilo que a Bíblia recomenda. E precisamos um coração expandido, para caber mais gente no nosso coração. Caber aqueles que não, se calhar, naturalmente não nos aproximaríamos. Por isso que o Manuel lembrou bem, que o nosso coração se expande com esse amor, ele se expande, ele toma uma nova forma e consegue, então, colocar em prática todas essas recomendações que são provas desse amor sincero, genuíno e verdadeiro. Mais alguém se lembra de alguma coisa do domingo passado? Nós lemos, né, que esse amor verdadeiro, ele odeia o que é mal, mas ele recomenda que nós nos apeguemos ao que é bom, certo? Também falamos de dar honra, certo? Aos outros mais do que a nós próprios, e sermos rápidos em honrar antes que alguém nos honre. Vamos nós primeiro honrar o nosso semelhante, o nosso irmão, ou seja lá quem for. Mais alguma coisa que lembre? Sim, pode continuar. Exatamente. Exatamente. Esse nosso coração expandido, ele também tem uma plasticidade para se adaptar a essas situações opostas que ocorrem numa comunidade. Hoje uns estão alegres, ao mesmo tempo outros estão tristes,
e essa empatia com cada uma das situações exige um coração diferente, expandido por esse amor sobrenatural que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito que habita em nós, que nos foi outorgado, como nós vimos em Romanos 5:5. E alguém falou bem aqui, também lembrou, foi a Aida, de surpreender aqueles que estão de alguma forma com algum problema conosco, ou que nós temos algum problema, que houve algum conflito, que houve um afastamento, houve um esfriamento da amizade, do relacionamento, por qualquer motivo, seja lá o que for. E alguém, foi a Anabela que disse, olha, quer acabar com o inimigo, a maneira mais fácil é torná-lo amigo. E podemos fazer todo o possível, devemos fazer todo o possível para viver em paz com todos. Fazer a nossa parte. Esperar que o outro reaja e que Deus trabalhe na vida do outro a partir de uma atitude positiva. Por isso que ele diz aqui, olha, se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Então é fazer o bem, mesmo que tenhamos recebido o mal. E é por isso que ele conclui assim esse texto: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Surpreender as pessoas que estão afastadas ou em conflito conosco, abençoando-as de alguma maneira. De alguma maneira. Ninguém espera isso. E esse acto dessa surpresa vai provocar alguma coisa diferente e que Deus vai poder trabalhar na vida da outra pessoa e quem sabe até o mesmo relacionamento ser restaurado e enfim, Deus é quem sabe. Pode não acontecer nada também, mas nós temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para termos paz com todos. Então, basicamente foi isso que nós vimos a semana passada nesse texto, e eu gostava que nós continuássemos ainda um pouquinho mais com esse texto. Ele é riquíssimo, e hoje gostaria de, se o tempo permitir, de ver mais dois ou três aspectos que são fruto desse amor, desse coração expandido com esse amor de Deus que é derramado em nossos corações. Então vou começar ali no versículo 10, a parte primeira. A primeira parte do versículo: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então esse amor que expande o nosso coração vai nos levar a ter uma dedicação afetuosa à família de Deus. Uma dedicação afetuosa à família de Deus. Nós vamos, entre nós, desenvolver ou construir vínculos afetivos fortes, como numa família. Como numa família. Por isso que Paulo escreveu lá em Efésios que nós somos família de Deus. Temos que ter essa consciência que em Cristo, e fazendo parte do seu corpo, a igreja, nós fazemos parte da família de Deus. E esse texto mostra as palavras usadas aqui no original, dão esta ênfase, que a dedicação, a devoção uns aos outros é a criação desses vínculos afetivos fortes que são construídos entre os crentes, onde o individualismo é afastado e a comunidade, a vida em comunidade é reforçada e é vivida nos seus mais diferentes aspectos, até mesmo, como já foi falado, alegrarmos-nos com os que se alegram e chorarmos com aqueles que choram no nosso meio e à nossa volta. Esse dedicar-se uns aos outros, essa devoção uns aos outros, está naquilo que João também escreveu, que Cristo deu a sua vida por nós, para que nós possamos dar a nossa vida pelos irmãos. Então essa dedicação é isso, é darmos a nossa vida uns pelos outros. Não no sentido de morrermos, e pode até chegar a isso, mas no sentido de gastarmos a nossa vida em benefício uns dos outros. E na igreja atual isso está cada vez mais raro, graças a Deus existe no nosso meio, mas
está cada vez mais raro, porque cada um quer cuidar só dos seus próprios interesses, se isola dentro da sua própria casa, procura viver a sua vida da melhor maneira possível e raramente dá importância a esses vínculos afetivos fortes na família de Deus. O conceito de família de Deus tem sido enfraquecido mais e mais. Nós não consideramos isso. A minha família, eu, minha esposa e minhas filhas, e olha, e algum genro que chega, né? Mas eu não considero esses laços afetivos para além disso. E nós precisamos, o coração expandido aumenta também a nossa família. E nós somos família de Deus. E devemos, então, ter essa dedicação afetuosa uns aos outros. E ele diz assim, uns aos outros, com amor fraternal. Essa palavra amor fraternal, no original, é aquela famosa palavra Filadélfia. Filadélfia, que é essa amizade com o irmão, amor ao irmão. Então, esse tipo de amor precisa estar presente, porque somos família de Deus. Construir laços fortes, ter um compromisso uns com os outros. Um compromisso de andarmos juntos, de cuidarmos uns dos outros. Um compromisso de chorarmos uns com os outros. Como diz o texto aqui, de suprir a necessidade uns dos outros. De sermos hospitaleiros, de abrirmos a nossa casa uns para os outros. E assim por diante. Então, esse amor que expande o nosso coração vai nos levar a fazer isso, a termos essa dedicação afetuosa à família de Deus. E nós somos família de Deus. Outro aspecto que gostaria de chamar a nossa atenção está no versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Esse amor derramado em nossos corações e que expande o nosso coração vai nos levar a um serviço excelente no seio da comunidade cristã e também para alcançar os de fora. É esse amor que vai nos levar a isso. Ele fala em zelo, fala em coração a arder com o fogo do Espírito e fala em servir ao Senhor com paixão, com excelência, dentro e fora da igreja. E então nós temos que ter isso em mente, que esse amor vai tocar o nosso coração para o serviço, vai fazer arder a chama do dom que nos foi dado para servirmos uns aos outros e para alcançarmos as pessoas lá fora. Paulo uma vez disse para Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em ti. E penso que esse texto, ao falar de sejam fervorosos no Espírito, é permitir que o Espírito Santo continue a incendiar o nosso coração para servirmos uns aos outros. E servindo uns aos outros, sem dúvida, estamos a servir ao Senhor. E fazer com zelo. Fazer com zelo é fazer com qualidade, com dedicação, com constância, com prioridade, e não simplesmente quando dá e quando apetece. Isso é cuidar da família. E cada um de nós tem um dom, pelo menos um dom, em como nós podemos servir a Deus através do serviço uns aos outros. Não dá para ser comunidade se nós não estivermos efetivamente envolvidos na vida uns dos outros e nos servir uns aos outros e procurar trazer outros para esse mesmo tipo de vida. Esse zelo envolve uma paixão, fazer com paixão. E se calhar muitos de nós perdemos a paixão, perdemos o zelo. Ao longo do tempo, por tantas coisas que acontecem, nós vamos esfriando no zelo, deixando de lado as coisas, fazemos sem vontade, sem qualidade, sem dedicação, fazemos porque, olha, tenho que fazer, domingo é minha vez. E perdemos essa essência. E eu penso que o texto hoje nos chama
é voltarmos a permitir que o Espírito Santo volte a incendiar o nosso coração pelo serviço ao Senhor. Volte a nos dar essa dedicação e esse zelo pela obra do Senhor, por servirmos uns aos outros, por cumprirmos a grande comissão e, como cantamos, irmos até os confins da terra, não só numa canção, mas com o nosso coração, com atitude, com investimento e dando a nossa vida mesmo para ir. E quem vai até os confins da terra vai até o vizinho que mora em frente, vai até o colega de trabalho que trabalha junto, vai até o companheiro de escola. A minha oração nesta manhã é que o Senhor nos incendeie novamente o coração, para servirmos a Deus com zelo, com paixão, com vontade. E não por força, não porque eu estou na escala, não porque eu sou obrigado, não porque os outros vão pensar, não. Mas com zelo, com vontade, com qualidade, com excelência. E o texto fala, e nós falamos isso domingo passado, na sequência, um pouco antes, prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. E nós não poderíamos deixar nesse aspecto, de honrar as pessoas que nesta igreja têm feito isso. E há muitos, que ao longo dos anos, têm servido com zelo, com dedicação, alguns até nos bastidores e de forma anônima, têm abençoado essa igreja. E fazem com qualidade. E poderíamos citar nomes aqui, mas eu não quero citar nomes para não esquecer um ou outro e ser injusto. Mas podemos falar de serviços de forma geral, pessoas que trabalham na limpeza. Por que a igreja está limpa? Porque alguém faz o trabalho. Alguém faz o trabalho. Devemos honrar essas pessoas. Tem manutenção, por que tem lâmpadas a funcionar? Tem gente que trabalha ali na cabine de som, olha, estão todos os domingos ali a nos ajudar. Tem o grupo de louvor que chega sempre mais cedo para ensaiar. Não é simples, mas exige zelo, exige dedicação, exige paixão. Tem o projeto Vida Nova, que atende tantas famílias. Temos a equipe de liderança, temos os professores da EBD, temos vários pregadores aqui, vários professores. Temos pessoas que trabalham com jovens, o Armênio, olha, citei um nome. Não era para citar o nome, mas já citei. O Armênio, que tem um trabalho contínuo com um grupo de jovens. Pessoas que trabalham com crianças, com a janela 4x14. Pessoal da recepção ali na porta. Temos os líderes dos grupos familiares. Temos os projetos de plantação de novas igrejas. Gente que cuida das contas, da contabilidade, da decoração, da cozinha. Pessoas que fazem cursos, como ouvimos hoje, pessoas que estão dedicadas à oração, pessoas que ligam para os outros quando faltam, pessoas que fazem visita, pessoas que organizam eventos. Temos várias pessoas aqui que se dedicam. Só temos que fazer com essa paixão, com esse zelo, com fruto desse amor que expande o nosso coração para caber isso. É só esse amor que nos leva a nos darmos desta forma ao serviço ao Senhor. E servir ao Senhor é servir uns aos outros. Há espaço para todos. E a minha oração é que aqueles que o coração arrefeceu um pouco, que o Espírito Santo hoje possa renovar a chama e inflamar o coração. Aqueles que ainda não experimentaram isso, que possam, de alguma maneira, se envolver mais e participar ativamente, como diz o texto, com zelo, com fervor, com fogo do Espírito, no serviço ao Senhor. E servir ao Senhor é servir uns aos outros e servir as pessoas lá de fora, cumprir a grande comissão. Esse texto é muito profundo, não é? Tem vários aspectos. Nós poderíamos parar por aqui, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Eu queria também
falar um pouquinho sobre o versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Talvez eu faça uma abordagem muito rápida e paramos. Mas esse versículo diz que esse amor que expande o nosso coração, que é um amor sobrenatural, ele nos dá firmeza na fé também. Ele nos leva a desenvolvermos uma firmeza na fé. Claro que ele diz aqui, paciência na tribulação. E vou começar aqui pela parte da tribulação. Jesus nos avisou que no mundo nós teríamos aflições, certo? Então isso não é novidade nenhuma. Estamos fora do paraíso. Nós não vivemos naquelas condições ideais nas quais somos criados. Por quê? Porque nós escolhemos o pecado e estamos sujeitos às consequências do pecado hoje. Ou seja, nós nos afastamos deliberadamente de Deus e vivemos as consequências hoje. Vivemos as consequências, se há doença no mundo, se há problemas, se há morte, é porque foi uma escolha do ser humano. É verdade, Jesus pagou o preço lá na cruz pelo nosso pecado e já venceu a morte, que é o nosso último inimigo, já está vencida, mas enquanto não estivermos com Ele para sempre, nós vamos ter tribulações. Vamos ter tribulações. Não dá para fugir disso. Estamos fora do paraíso. Não estamos no céu ainda. E então, é o que ele pede aqui, olha, sejam pacientes na tribulação. Pacientes por quê? Porque isso vai passar. Isso vai passar. É um período curto. A vida é curtíssima. É um sopro. E temos que ter essa consciência que foi uma escolha deliberada do homem afastar-se de Deus. Estamos a colher ainda as consequências. E na sua graça e misericórdia, Ele ainda mandou Jesus para nos resgatar dessa condição na qual nós nos metemos. Ele falou, olha, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, mas vocês vão ter aflições. E Jó, a certa altura, passou por problemas e tribulações. Ele não sabia de tudo o que estava acontecendo. Nós também não temos ideia de tudo o que está a acontecer à nossa volta e especialmente no mundo espiritual. A certa altura, Jó questiona a Deus, e nós também temos as nossas questões, etc. Mas é interessante ver quando Deus se manifesta para Jó e fala assim, pô, como é que pode a criatura questionar o Criador? Onde é que tu estavas quando eu criei todas as coisas? Vamos inverter, quem faz perguntas aqui sou eu. Mais ou menos Deus fala para Jó, e Jó se arrepende dessa sua atitude, e ele cresce na tribulação e durante o problema, tanto é que lá no final do livro ele diz, olha, agora os meus olhos te veem, Senhor, agora eu te conheço melhor, foi bom tudo isso, afinal. E só restou uma coisa para Jó, que só resta para nós, no meio dessa vida tão turbulenta, é confiar na soberania, na justiça e na bondade de Deus. O que o diabo quer fazer é colocar dúvida no nosso coração. Que Deus não é soberano, que Deus não é justo, que Deus não é bom. Mas não há outra saída para nós a não ser confiar na bondade, na justiça e na soberania de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle. Aconteça o que acontecer. É isso que nós aprendemos com o livro de Jó, e é isso que Paulo fala aqui, olha, sejam pacientes na tribulação. Paciência. Paciência, as coisas vão passar. Isso não vai ser assim para sempre. Isso não vai ser assim para sempre. Há uma esperança, por isso que ele diz assim, olha, tenham alegria na esperança. Tenham alegria na esperança. Jesus vai voltar. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos. As coisas vão mudar, vão ser diferentes.
Os ímpios serão finalmente julgados e punidos. Vai haver justiça. Vai haver justiça. Inclusive lá em Apocalipse, ao falar destas coisas, há um momento em que há uma pergunta daqueles que foram mortos por causa da palavra e do testemunho do Senhor. E eles perguntam assim: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? E a resposta é: olha, está chegando a hora de eu fazer justiça. Lá em Apocalipse capítulo 6. Eu vou fazer justiça. Então, Deus vai fazer justiça. Nós achamos tudo muito injusto, sem dúvida. A culpa é nossa, sim. Nós nos afastamos de Deus. Mas um dia vai haver justiça. Um dia vai haver um reino que vai reinar em pleno, onde vai haver justiça, paz, segurança. E Jesus será o nosso rei. Ele já é o nosso rei, mas estou falando de uma forma completa e efetiva, onde tudo isso, todas essas consequências do pecado vão desaparecer. Isso vai acontecer. Por isso que ele diz: olha, sejam alegres nessa esperança, tenham alegria na esperança, tenham paciência na tribulação, isso não é para sempre, e perseverem na oração. Perseverem na oração. Então, essa é a recomendação. E se nós queremos amar alguém, nada melhor do que orar por essa pessoa. Se alguém que eu não consigo amar, se eu começar a orar por essa pessoa, esse amor derramado em nossos corações vai também abarcar essa pessoa. E nas tribulações, de forma particular, o que Paulo diz é: olha, persevere na oração. Segundo a vontade de Deus, segundo a sua soberania, Ele vai responder da melhor maneira possível. Nem que seja a resposta lá na volta de Cristo. Nem que seja quando Cristo voltar. É interessante lá em Apocalipse, e eu vou ler Apocalipse 8, 3 e 4. Nos eventos finais, diz assim: outro anjo trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou-o em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Com as orações dos santos. As nossas orações não são esquecidas. Não são esquecidas eternamente. E neste momento aqui, no final dos acontecimentos, as nossas orações estão presentes e, sem dúvida, que fazem parte de todo esse contexto das trombetas que acontecem depois e etc. Então, tenho certeza, Deus responde às nossas orações, Deus dá importância às nossas orações. Talvez Ele vá responder só lá no final, não importa, mas Ele vai responder sempre, vai responder às nossas orações. As nossas orações fazem parte do final dos tempos, as nossas orações estão presentes. Deus vai fazer justiça, Deus vai responder aquele: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Finalmente, um dia, com a volta do Senhor, tudo isso vai ser equacionado, as nossas dúvidas vão ser eliminadas. Por isso precisamos de fé, de firmeza na fé. E esse amor que expande o nosso coração nos dá essa firmeza. Por isso que Paulo diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Porque elas são importantes, mostram um relacionamento com Deus e uma dependência total da sua soberania, da sua justiça e da sua bondade. Amém? Vamos parar por aqui? Vamos? Eu vou chamar o Kim aqui para orar mais uma vez, por favor. Vamos orar, irmãos, juntos.